Boa noite, Bruhim Abaim. Queria conversar hoje, sabe, tem um assunto, tem alguma passagem na Torá que elas são marcantes, todas são marcantes e maravilhosas, mas tem algumas passagens na Torá Kedoshá que elas são mais marcantes ainda. Ainda mais quando a gente tem o privilégio de olhar para essas passagens no prisma, de acordo com os óculos, com a ótica dos nossos Rachamim. É incrível. A Torá foi dada há quase que 3.200 anos atrás, aproximadamente, e a gente olha para alguns pedaços da Torá Kedoshá, parece que ela foi escrita hoje. Acabou de ser escrita para a gente. É incrível. Independente do tópico, quando Hashem manda Siyata Dishma e ajuda, a gente encontra aí de verdade. A Torá entra nas nossas vidas igual um terno feito sobre medida. Acompanhem comigo. O povo ficou 210 anos no Egito. Durante os 210 anos de escravidão, durante os 210 anos de escravidão do povo, no Egito, eles tinham um sonho, uma meta, um objetivo. No século 21, um destino no ex. Qual era o destino do ex dele? Mahar tavdun et Elohim baharazeh. Fugir do Egito, óbvio. Parar de ser escravo, claro. Depois de algumas gerações de escravidão. Mas mais do que isso, queridos, era receber a Torá Kedoshá. Todo o propósito de nós sairmos do Egito era para receber a Torá, sermos livres, liberdade de verdade, e depois ir para a terra de Israel, como a gente conhece a história. Mas como tudo na vida, não dá para chegar no Har Sinai sem passar por uma preparação. Toda jornada leva a uma preparação. Por exemplo, e não é só o Har Sinai, a pessoa quer, por exemplo, correr uma maratona. Olha, um minutinho. Se chegar na maratona, se inscrever e for correr, é melhor deixar a ambulância já lá do lado, porque não vai aguentar. Se a pessoa se preparou para a maratona, ele consegue ganhar ou não sei, mas participar pelo menos, que é o mais importante. O importante é sempre competir. Mas, no Har Sinai é a mesma coisa. Para a pessoa chegar no Har Sinai e ganhar a Torá, teve que ter uma preparação total. Mesma coisa acontece com um Sium também, se a gente for olhar um Sium de Igmará, por exemplo, terminou um tratado de Igmará. Para terminar um tratado de Igmará, o tratado às vezes demora, é rápido o Sium, mas é uma palavra, mais uma, forma uma linha, muitas linhas formam uma página e muitas páginas formam o final de um tratado. Tudo para chegar a um grande final tem que ter um trajeto, um business também. Agora consegui fazer aquele business que eu tanto sonhava com aquele cliente, fiz meu network, demorou tempo. Óbvio que Hashem tem que ajudar, mas isso tem uma preparação para chegar no topo da montanha. Voltando, 210 anos de escravidão. Preparação. Um ano antes do povo sair do Egito, preparando para a maratona de receber a Torá no Har Sinai, no paralelo aqui na comparação, 10 milagres, 10 makot. Um ano quase que ininterrupto de milagres, um atrás do outro. Ilimitados os milagres 4G. Por que não 5G? 4G for God. Tá bom? 4G, vamos chamar assim. Uma semana de milagres no Yam Suf. Eles passam o Yam Suf, saem. Depois dessa uma semana da saída do Egito tem, de novo, Mar Vermelho, um monte de milagres. E lá tiveram mais milagres do que no Egito, nossos sábios contam pra gente. Agora sim. Agora que a gente atravessou o Mar Vermelho, a gente olha para trás e consegue ver os egípcios do outro lado, mortos. Agora sim, nós deixamos o Egito para trás. Porque até agora a gente fugiu do Egito, mas a qualquer momento eles podem perseguir a gente. No momento que nós, queridos, vimos os egípcios do outro lado do Mar Vermelho e a gente atravessou sentido a terra de Israel, agora sim eles nunca mais vão pegar a gente de volta. E agora a gente está pronto para sermos um povo novo, um povo livre. Estágio 1, completo. Estágio 2, começa agora, deserto. A gente está livre do Egito, mas a gente está preso
em outro tipo de pressão. Qual que é? Deserto. Fome, calor, de manhã, frio de noite, sede. Como que faz? Hashem falou, não se preocupa, de manhã, como todo mundo sabe, mano, cai comida. Sede, poço de Miriam acompanhava o povo de uma forma milagrosa. De manhã, calor, não se preocupem, ar-condicionado inverter sem conta de luz. Os ananei kavod, as nuvens celestiais. À noite é muito frio no deserto. Do not worry. As nuvens celestiais viravam um aquecedor split. Ótimo. Um milagre atrás do outro. Olha que interessante, muitos gabaim na sinagoga gostariam de ter um anana kavod, que faz ficar frio e calor quando precisa, porque um dos piores trabalhos na sinagoga, piores não, mas mais difíceis, talvez seja a palavra melhor, é o gabai do ar-condicionado. Nunca dá para satisfazer o pessoal, ou está muito frio, ou está muito calor, mas lá naquela época eu não sei como eles faziam, deve ser que não dava para reclamar do ar-condicionado, porque eu fico muito surpreso que a gente vê que o povo reclamou de muita coisa no deserto, mas do ar-condicionado ninguém reclamou, foi um dos milagres. E a gente chega aqui, pessoal, depois de um monte de milagres dessa maratona, para chegar na corrida mesmo dessa preparação, saída do Egito, 1 ano de milagres, Yam Suf, deserto, semanas de milagres non-stop, 24/7. E agora eles chegam na frente do Har Sinai, que era o objetivo de tudo. Receber a Torá. De repente, em poucos momentos, tem o Het HaEgel, o pecado do bezerro de ouro, quebra Moshe Rabbeinu as Luchot, as tábuas da lei, mas não se preocupe, tem um segundo set de Luchot, não é verdade? Porque o segundo set de Luchot, meus queridos, o Talmud conta pra gente que ele tinha muito menos santidade do que o primeiro. Fato é, acompanhe comigo, que no primeiro set de Luchot, todo mundo que estudava as Luchot não esquecia absolutamente nada. No segundo set de Luchot, dos 10 mandamentos, já veio esquecimento ao mundo. Tinha muitas coisas que eram diferentes. A gente perdeu muito do primeiro para o segundo. E por que o primeiro set de Luchot foi quebrado? Het HaEgel, pecado do bezerro de ouro. Idolatria. A pergunta tem que ser assustadora para a gente, pessoal. Como que é possível que um povo, como a gente mencionou, viu um milagre atrás do outro, faz 1 ano e meio, quase que inteiro, Egito, saída do Egito, deserto, viram Hashem da forma mais visível possível, tão rápido, caíram na idolatria. Não é um escorregão, ops, levanta. Idolatria, primeiro dos 10 mandamentos, eu sou teu Deus. Segundo, não tem outro Deus. Furaram o segundo mandamento. Sabem que às vezes a pessoa vai viajar de férias, ele vai passear, ficar 1 semana, 2, 3, ele manda fotos, conta que está maravilhoso, a pessoa aterriza de volta no país de origem, 1 dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, fala, nem me lembro das minhas férias, preciso de férias tudo de novo. Aqui aconteceu a mesma coisa, pior. Ficaram 1 ano e meio de férias como se fosse com Hashem, em poucos momentos chegaram a precisar de férias de novo, foram fazer idolatria, queridos. Moshe Rabbeinu quebrou as Luchot, as tábuas da lei, escritas por Hashem. Como dá para entender isso? O que a gente pode aprender disso? Difícil de ler e entender de verdade. A gente conhece a história, mas qual que é a lógica disso? O que isso ensina a gente hoje no século 21? Eu acho que sempre o caminho para que a gente possa entender melhor uma pergunta é vivenciar o cenário. Depois que a gente vivencia dentro das nossas limitações do cenário, fica tudo muito mais fácil. Fiquei pensando, olha que interessante, o povo estava no Egito, eles tinham um problema com o faraó. Com quem eles iam falar no último ano antes de sair do Egito? Com quem eles iam falar? Para quem eles pediam auxílio? Para Hashem, tá certo. Mas via quem? Via Moshe Rabbeinu. Beleza. Quem mandava as Makot? Quase todas Moshe Rabbeinu, algumas Aharon. Ok? Óbvio que vem de Hashem. Mas com quem nós, Yehudim, falávamos no Egito? Ou Moshe ou Aharon. Nós víamos Moshe e Aharon. O nosso trader,
tá bom? Me permitam a comparação, era Moshe Rabbeinu. Hoje em dia tem pessoas que vão para a China. Se a pessoa for para a China sem o trader dele, não sabe nem se comunicar, não sabe onde ir. O trader é a peça principal. Ele não vai lá para conhecer o trader na China. Ele vai para a China para fazer business, comprar, importar, normalmente. Mas sem o trader nada funciona. Leavdil, nas devidas comparações, o trader era Moshe Rabbeinu e o objetivo da mercadoria era, mais uma vez, nas devidas comparações, a Kadosh Baruch Hu. Sem Moshe Rabbeinu, a gente não se mexia. Moshe Rabbeinu, que foi via ele que chegou. Tudo vinha por Moshe Rabbeinu. Zananim, Moshe Rabbeinu instruía a gente como se comportar as nuvens celestiais. De repente, Moshe Rabbeinu fala pra gente, eu volto em 40 dias. Ok? A gente consegue se virar. A gente fica um pouco preocupado, mas a gente vê que as coisas estão no cruise control. O mar continua caindo, o poço de Miriam continua fluindo, a gente tem água para beber, as nuvens continuam funcionando, ar-condicionado, aquecedor, tudo tranquilo. O Rappi continua entregando iFood, a comida, maravilhoso. Mas o povo olha no relógio e fala, uau, um minuto. Passaram-se 40 dias e o nosso trader não voltou. No caso, Moshe Rabbeinu. Tá bom, mas ele demorou algumas horas. Não foi nenhum dia a mais. Eles se equivocaram na contagem em poucos momentos. Isso fez fazerem o pecado do bezerro de ouro? Tá certo que tinha o Erev Rav lá que incitou, era um grupo que incitou os Yehudim com uma bruxaria e saiu o bezerro falando, como nossos sábios contam pra gente. Mas como é possível que o povo aceitou a idolatria? A resposta é o seguinte, pessoal. Até agora, o povo tinha tudo em débito automático. Ber, poço de Miriam, man caindo, milagres no Egito, tudo acontecia em débito automático. A gente agora perdeu o débito automático. Por quê? O povo ficou em desespero. Por quê? A gente não está achando mais o código de barras. No caso era Moshe Rabbeinu. Tá certo que Hashem continuava lá, mas a gente sempre falou com Hashem via Moshe Rabbeinu. No momento que Moshe Rabbeinu desaparece, seja por poucos minutos, que é o que aconteceu, o que acontece com o povo? Agora que a gente vivenciou um pouquinho o cenário, eles entram em desespero. A ansiedade, ela começa a surgir à flor da pele. No português, claro, os Yehudim entram em parafusos. E aí, aonde eles chegam? Idolatria. Idolatria que fica marcada para sempre. Idolatria que até hoje a gente tem o jejum para lembrar a quebra das Luchot, e a gente tem o dia de Yom Kippur, que ele perdoa as Averot, mas é o band-aid, é a cura, é o dia do recebimento do segundo set de Luchot, que só teve que ter segundo set porque quebrou o primeiro. Tudo isso aconteceu aonde? No pecado do bezerro de ouro. Por que isso aconteceu? Porque o pecado do bezerro de ouro teve um problema, vamos chamar assim, que o povo dependia tanto de Moshe Rabbeinu, e se por um momento ele não chegar, o que acontece? A gente está no meio do deserto. E se parar de cair man? E se parar de cair o Be'er? A água de Miriam? E daí por diante os outros milagres que tinham, a gente vai ficar muito preocupado. Portanto, o povo entrou em ansiedade. Rav Chaim Shmulevitz explica o pecado do bezerro de ouro, e ele adiciona uma coisa muito, muito curiosa para a gente. Ele traz para a gente um princípio. Como o Yetzer Hara funciona? O Talmud conta para a gente. Rav Chaim Shmulevitz faz a seguinte questão baseada no Talmud. O Talmud conta para a gente o seguinte, que o Yetzer Hara nunca pega uma pessoa que come kasher, por exemplo, e chega para ele e fala, hoje nós vamos comer 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Ele nunca vai pedir para ele comer um Big Mac, porque ele sabe que está muito longe dele comer um Big Mac. Está longe.
Ele talvez pode pedir para ele, come uma coisa mais ou menos kasher, se é que existe algo mais ou menos kasher, vamos fazer alguma coisinha, um quebra-galho aqui no teu Shabat, mas não pedir uma coisa muito grotesca de uma vez, porque Tzerará quer ganhar salário no fim do mês, ele não seria um bom vendedor vendendo Big Mac para alguém que come kasher, por exemplo. Pergunta Rav Chaim Shmulevitz, então como que é possível aqui, o povo que viu Hashem, como que Tzerará incitou eles em um momento de fazer idolatria? É pior do que tentar vender Big Mac para alguém que come kasher. Como que tentaram vender idolatria para o povo? E como que deu certo? Rav Chaim Shmulevitz diz, esse princípio de ir devagarzinho para fazer a pessoa pecar, que o Tzerará tem, ele tem uma exceção, no nosso caso. Toda regra tem uma exceção, e é aqui. Quando a pessoa fica afobada, quando a pessoa fica ansiosa, não existe mais a pergunta de qual é a lógica, porque a lógica só existe para alguém que está funcionando emocionalmente de uma forma tranquila. Ele tem as caídas dele, as vontades dele, mas uma pessoa que fica desesperada, afobada, ansiosa, não existe mais como. A pessoa pode ter subido 200 andares em anos, que é o caso do povo, 210 anos chegaram no pico, no Har Sinai, e cair tudo em poucos momentos. Eles estavam de fato abraçados com Hashem, em menos de um dia chegaram a fazer idolatria. Quando a pessoa se desespera, ladeira abaixo, sem tfilat haderech. Pessoal, a força da gravidade é 9,8 metros por segundo, quem lembra da escola. E quando tem ansiedade, quando a pessoa fica desesperada, essa força da gravidade ela fica muito, muito, muito mais forte. Rav Chaim Shmulevitz traz para a gente um episódio curioso no Humash, e com a ansiedade ele explica para a gente de uma forma bárbara. Olha que interessante. Ele traz algumas provas, eu vou compartilhar com vocês uma só. Cain e Hevel. Todo mundo conhece os primeiros dois irmãos, onde Cain matou Hevel, o primeiro assassinato da história da humanidade. Mas por que ele matou Hevel? O que aconteceu? Olha que interessante. Hashem aceitou a oferenda de Hevel. Hevel trouxe uma oferenda para Kadosh Baruch Hu, e Cain também trouxe. A de Cain foi rejeitada, mais uma vez, e a de Hevel foi aceita. Ele ficou com ciúmes. No momento que ele ficou com ciúmes, Cain foi matar Hevel. Agora um segundo, pessoal. Cain era neto de Hashem. Adam Arishon, Cain, que era o pai de Adam Arishon, Hashem, ele era neto de Hashem. Como que um homem desse que nunca viu um assassinato na vida teve a ideia de fazer um assassinato? O que causou isso? Tá certo que Cain não teve seu corban aceito, ele ficou com ciúmes. Ok, ele é um ser humano. E Hevel teve seu corban aceito, então Cain foi matar Hevel. Mas como que ele chegou do ter ciúmes a matar alguém? Todos nós já tivemos ciúmes em algum momento. E a gente, Baruch Hashem, não matou ninguém. Diz Yonatan Ben Uziel o seguinte, um dos tradutores que explica, através de traduzir a Torá, ele explica e traduz ao mesmo tempo, Cain disse para Hevel o seguinte antes de matar ele. Leit, assim traz Rav Chaim Shmulevitz, e a gente olha no próprio tradutor, dá para ver isso lá dentro. Leit din veled dayan. Não existe um juiz e não existe julgamento. Não existe. Não tem Olam Haba. Não existe Olam Haba. Não tem mérito para os tzadikim. Não tem cobrança para os rechaim. No momento que Cain fica desesperado, fica ansioso, não só os ciúmes. Ciúmes é um ponto, mas o ciúme gerou que ele ficou desesperado. Quando a pessoa fica desesperada, ele fala o quê? Não existe mais Deus. Assim falou o neto de Hashem. Ele viu Hashem. Não existe mais Deus. Não existe mais mérito para os tzadikim, nem castigo para os rechaim. Por conseguinte, agora ficou fácil. Cain levanta, só procura o botão de on e off, ele acha, ele desliga a Hevel. Tudo isso por quê? Porque Cain ficou desesperado. Os ciúmes foi um ponto. Mas o que gerou o assassinato não foi os ciúmes. Foi o fato do desespero, da ansiedade de como pode ser que o corban dele foi aceito e o não. No momento que a pessoa fica perdida, ela fica ansiosa demais, entra em parafusos, o que acontece é que tudo já foge da lógica.
A lógica já não existe mais. Não dá para perguntar como que é possível. É por isso que Caim levantou e matou Hevel. Primeiro assassinato da história da humanidade. Ele ficou igual aquele objeto que tem nos aeroportos chamado biruta. É só rodar de um lado para o outro. Mas não para procurar a direção do vento, procurar como se acalmar. Na hora que a pessoa fica desesperada procurando se acalmar, a pessoa é capaz de tomar as atitudes mais estranhas e não lógicas que são possíveis. Quanto é importante a pessoa ter algo que a Torá chama de menuchat hanefesh. Menuchat hanefesh, meus queridos, é tranquilidade na vida. Respirar fundo. Tá difícil. Acontece, pode acontecer. Respira fundo, ter paciência. Olha para o céu, dá uma volta no quarteirão. É válido com nós com Hashem, nós com o business, com o nosso estudo. O estudo está muito difícil. Desespera, fecha a Gemara, agora eu não vou mais estudar. Tá bom, agora eu não vou estudar. Vou tomar uma guaraná, daqui 5 minutos eu volto. Quando a pessoa entra em desespero, ele é capaz de perder fortunas que ele adquiriu durante semanas, meses e anos. Quando a gente, às vezes, vê alguém que está com muita pressa e ele fala para a secretária, olha, preciso de um documento pronto. E ela pergunta para ele, mas é para quando, chefe? Ele fala, para ontem. Às vezes a gente até pode falar para ontem. Mas palavras desse tipo trazem a pessoa a ficar afobada, agitada, desesperada, o que a gente chama no século XXI de estresse. Cada minuto que a pessoa fica ansiosa, fora que isso prejudica fisicamente a pessoa, a gente está vendo espiritualmente também hoje, mas olha que interessante, quando a pessoa checa o celular dele algumas vezes por minuto, repito, a pessoa tem um tique hoje, está na ciência, que a pessoa às vezes nem escuta o celular tocar, não tocou de verdade, mas ele escuta o celular tocando. Repito, o celular não tocou, mas ele escuta o celular dele tocando. Não é que é o vizinho tem o mesmo toque dele, não é isso. A pessoa já está tão noiada no celular que ele precisa de vez em quando ficar olhando. Qualquer segundo que ele tem, ele olha de novo para ver se tem alguma mensagem nova. Um minuto. Cada quantos minutos eu preciso checar meu e-mail, meu WhatsApp? É um teste difícil da afobação, de ficar ansioso. O que trouxe o Reta Egel e o que fez Caim matar Hevel. E o contrário é o maior brachá do mundo, Menuchat HaNefesh. Tranquilidade, sorriso, devagar. Sim, está difícil, mas um minuto. Vamos pensar antes de agir. A pessoa às vezes fica irritada, não consegue dormir. Isso tudo são consequências do quê? Da ansiedade. Tudo tem que ser now, agora. Se não for agora, it's now or never. Não, se pudesse agora, claro que sim, mas se não, a gente vai se organizar também. O elevador demorou alguns minutos. A gente aperta mais 2, 3 vezes o botão. A gente sabe que não vai ajudar, mas a ansiedade faz isso. Né? O semáforo acabou de abrir. Pá, tranquilo, espera mais um minutinho, 30 segundos. Óbvio que o motorista da frente estava no celular, deixa ele perceber que o semáforo abriu, né? Porque olha que interessante, pessoal. O conceito de ter medo na vida, ficar assustado, que leva à ansiedade, é bom ou é ruim? Óbvio que todas as midot que Hashem criou, elas têm um lado bom e o ruim. Qual que é o bom do medo? O medo faz com que a gente, que depois que ganha consciência, a pessoa olha a janela de um lugar alto, ele coloca uma rede para não cair. Ele não atravessa a rua de olhos fechados, né? Então o medo ele é bom. Mas o medo, às vezes, ele é ruim. O medo que gera ansiedade, esse medo é ruim. E a pergunta não é ter medo. Ter medo é normal. A pergunta é como nós agimos perante o medo. Qual que é o remédio do medo que leva a pessoa à ansiedade, às vezes? Óbvio que a gente não precisa nem falar, mas é o teor de emuná que nós temos, de confiança, de fé em Akadosh Baruch Hu que nós temos. Nem tudo na vida vai ser respondido na hora. Mas eu rezei para Hashem e ele não me respondeu ainda. Respira fundo. Ah, mas aqui eu mandei o WhatsApp. Assim, o WhatsApp às vezes volta na hora. O e-mail às vezes vai e volta na hora. Mas nem tudo funciona na hora.
Eu fiz regime e eu ainda... Demora um pouquinho, calma, sem ansiedade. Aí eu já estou tratando... Sim, ainda não melhorou, calma, vai melhorar. Um minuto. Eu já comecei a ir na sinagoga, mas eu percebi que eu ainda não evolui. Calma, vai evoluir. Tenha paciência. Para isso, nós precisamos ter emuná no nosso estudo, na nossa capacidade, às vezes no médico, às vezes na pessoa que está ajudando a gente com a alimentação, o exemplo que for. Calma, calma. Confia no nutricionista. Dá um mês. Não é emagreça 20 quilos em 5 minutos. Não existe isso. Nem tudo é respondido na hora. Olha que interessante. Quando uma pessoa está muito brava em hebraico, na Torá, a gente lê isso no Shema, é chamado Vechara Af, Haron Af. Bravo é Haron Af. Não é à toa que os desenhos ilustrados, os gibis, quando estou mostrando alguém muito bravo, mostra alguém soltando ar quente pelo nariz. Por quê? Porque a Torá falou, Haron Af, o ar que sai pelo nariz. Qual que é o conserto disso? Respirar. Respirar. É o contrário. Quando a pessoa respira, quando ele precisa, ele vê que está ficando afobado, 1 minuto. Liga uma música, fala agora não, vai tomar um banho, volta daqui 3 minutos. Eu queria fazer uma pausa, já que a gente está falando de ansiedade e de emuná, e de ter medo que é bom, mas o que fazer com medo e tomar cuidado com isso, que foi isso que gerou Cain e Matahever mais uma vez, e chegarem a fazer o Reta Egel, é o seguinte. Eu não vi escrito exatamente assim, mas eu acho que isso é verdade e eu queria compartilhar com vocês. O nosso cérebro, parte disso está escrito na ciência e outra parte não, mas eu acho que é verdade. O nosso cérebro ele tem algumas avenidas e ruas, como que se fosse. Ruas, avenidas, tem um mapa mundi lá dentro. E tem ligações que acontecem entre um neurônio e outro, chamadas na ciência sinopses. São milhares a cada dia, para a gente poder levantar a mão, falar, escutar, entender, sentimentos, tudo funciona por essas sinopses. Pensamentos, ações, tudo. Cada dia a gente cria algumas avenidas e ruas novas no nosso cérebro. A gente escolhe, meus queridos, o tamanho da rua, a cor da rua, se ela vai ser alegre ou triste, das avenidas que vão ser projetadas no nosso cérebro. Nós podemos educar o nosso cérebro em tudo. Já que o shiur hoje é sobre ansiedade, a gente consegue educar nosso cérebro em tudo. Mas já que a gente está falando de ansiedade, vamos exemplificar relacionado a isso. Como que eu faço para ser menos ansioso? Se eu estou acostumado a olhar o meu celular uma vez a cada 10 segundos, eu vou reeducar meu cérebro, vou criar novas avenidas referentes à ansiedade no meu cérebro. Como? Eu não vou ficar agora 6 horas sem olhar, porque é muito difícil. É muita musculação. Mas eu vou começar agora a ficar 30 segundos. E amanhã eu vou tentar ficar 40. Eu vou adicionando. Daqui a pouco eu eduquei meu cérebro que eu não preciso olhar para o meu celular a cada 10 segundos. Agora é 1 minuto. Agora são 6 minutos. Agora talvez vão ser 15 minutos. Sei lá, cada pessoa no que ele acha que é importante para ele. Logo que eu acordo, eu preciso olhar meu celular. Não preciso. Eu eduquei o meu cérebro assim. Se eu quiser deseducar o meu cérebro assim, eu também posso. Nós escolhemos almoçar ou jantar com o nosso celular na mesa. Preciso? Não precisa. Eu eduquei a minha pessoa, o meu cérebro na avenida, que sem o meu celular do lado eu não consigo almoçar, jantar nem tomar café. A gente vai em muitas empresas hoje, é muito interessante. Eu vejo isso em muitos lugares. A pessoa vai, ele vê pessoas comendo, as pessoas comem com o celular ligado, olhando alguma coisa. Peraí, 1 minuto, você está comendo 10 minutos, querido, sozinho na mesa, na empresa. Relax, curte a paisagem, curte a comida, mastiga a comida. A pessoa, no meio do trabalho, tem que trabalhar. Na hora do almoço, 10 minutos. Não precisa trabalhar com o celular. Ah, precisa? Nós educamos o nosso cérebro que precisa. Se a gente quiser, de forma gradativa, a gente pode criar novas avenidas educando o nosso cérebro que não precisa. É assim mesmo. Eu preciso sair, dar uma volta no quarteirão. Quero passear, espairecer um pouco. Eu preciso levar o celular junto ou não? Depende de como eu eduquei meu cérebro. É isso mesmo.
A gente educa o nosso cérebro a tudo. O mais legal não é sobre ansiedade. O show de hoje é sobre ansiedade, mas eu posso educar meu cérebro a tudo. Eu posso educar meu cérebro que eu preciso dormir 10 noites. 10 horas, não 10 noites. 10 horas por noite para estar tranquilo. Eu posso educar meu cérebro, dependendo da idade, que com 6 horas e meias bem dormida, eu já vou ficar bem. Tudo na vida, bom ou o contrário, mas aqui no nosso shur a gente sempre procura o bom, a gente sempre foca no bom, é uma questão de reeducar o nosso cérebro. É recriar as avenidas, porque elas são recriadas diariamente. Então, cada dia que eu reforço um hábito, ele está sendo recriado e ficando maior dentro da minha cabeça, seja ele bom ou o contrário. E, na verdade, a gente não precisa viver o mundo que vendem para a gente. Eu queria aprender junto com vocês hoje é que a gente pode criar um nosso mundo, dentro de cada um de nós. Sabe que, às vezes vendem para a gente alguma coisa, a gente acaba levando isso. Se a gente repetir, repitam junto comigo, a palavra azeite, 7 vezes. Azeite, 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 azeite. O que a vaca bebe? Leite? Água. Tanto venderam pra gente a palavra azeite, que a gente sabe, azeite é pegadinha, não é azeite, é leite. Não é leite, é água. Quando o mundo vende pra gente que é azeite, 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 opa, talvez não é azeite, é leite, mas nunca vai ser água. A gente escolhe. Nós escolhemos, meus queridos, a rua que o nosso cérebro tem que tomar. Em tudo. Quanto que eu preciso para ficar feliz? É a mesma coisa. Eu defino as ruas no meu cérebro. Mas vamos voltar para a ansiedade, para a calma e para a Menuchat HaNefesh. Queria contar uma história para vocês, para a gente ver que, na verdade, nem tudo é respondido na hora. Às vezes é. E a gente nem entende tudo na vida. Às vezes entende. Às vezes não na hora. A história se passa num avião da El Al. Chaim, nome do personagem, estava indo para Israel passar uma temporada pequena para se inspirar de novo com Ruhaniut, com espiritualidade. Ele é um homem que cumpria mitzvot, mas às vezes cumprir mitzvot, infelizmente, não está nas nossas cabeças relacionada direto com ser uma pessoa mais espiritual. Chaim falou, eu quero para Israel sentir um pouco, cheirar o Ruhaniut no chão da cidade velha, aquelas pessoas maravilhosas que emanam e irradiam espiritualidade em Israel. Foi para Jerusalém, estava indo no avião no caminho, destino de Israel e Jerusalém. Ele sente um pouco de dor no peito, mas o próprio Chaim, ele era um member da Hatzalah, era uma das pessoas da Hatzalah. Ele sabia exatamente que dor no peito, quando se preocupa e quando não. Ele falou, olha, eu acho que esse tipo de dor ainda não é nada preocupante. Chaim no avião ainda, indo para Israel. De repente ele olha para a tela do avião, para saber quanto tempo falta para chegar em Israel, qualquer coisa que ele precisasse, ele ia para Israel no médico, e ele vê que o avião, tem aquela telazinha na frente do banco lá, o avião estava mudando o percurso. Fica um pouco confuso, queria saber quanto tempo faltava, e o avião estava mudando o percurso. Segundos depois, a resposta dele veio. O capitão chega e anuncia no telefone lá, no microfone, e fala, olha meus queridos passageiros, não se preocupem. Óbvio que sempre que o capitão fala não se preocupem, que é para se preocupar, né? Ele fala, olha, aqui quem fala com vocês é o capitão, nós vamos aterrissar em Atenas, na Grécia, porque nós temos um problema no sensor do banheiro, ele está acendendo, sensor de fumaça, e a gente não sabe se é algo grave ou não, talvez seja alguma coisa de incêndio, de fogo. Então, na dúvida, a gente vai ter que aterrissar em Atenas, mas não se preocupem que, de imediato, quando o problema for sanado, a gente volta no percurso a Israel, que é para a segurança de todos. Beleza. Chaim fala, puxa vida, estava tão perto de Israel, agora mudou. Você falou, tá bom, ainda assim, de lá para Israel é um passo. Vou esperar um pouquinho, vou para Israel, e se a dor de novo surge no peito, eu em Israel vejo. Enquanto o avião está em terra fazendo manutenção, na Grécia, de novo, ele começa a sentir dor no peito. Ele fala para si mesmo, olha, eu entendo, eu sou da Hatzalah, eu conheço bastante, acho que comigo, pessoa um pouco subjetiva, ele falou, olha, não vai acontecer nada disso comigo. Não deve ser nada grave. Até que de repente o pessoal do avião fala, olha, a gente vai ter que deslocar todo mundo desse avião
porque a gente não está conseguindo achar o problema, vai ficar uma noite no hotel e depois, na manhã seguinte, se o avião não estiver consertado, a gente volta a destino a Israel em outro avião, no máximo. Ele sente mais dor e no caminho ele fala para a moça, eu preciso sentar. A aeromoça entendeu que era algo um pouco mais grave. Tinha um doutor no voo. O doutor falou, olha, vamos fazer um eletrocardiograma. Levaram ele, já em terra, óbvio. Fizeram um eletrocardiograma. De repente, quando ele acorda, ele vê a mão dele com morfina, remédio. Ele entendia isso porque, mais uma vez, ele é da Tzalá. E pergunta, olha, onde a gente está indo? Ele falou, olha, você vai ter que ficar em Atenas, não vai continuar para Israel. Ele falou, eu preciso falar com minha esposa. Ele falou, claro. E de repente ele pergunta, tem algum rabino aqui? Ele falou, sim, pede para ele vir me acompanhar, por favor. Meus queridos, ele adormece. O rabino veio, ficou perto dele um pouquinho, a esposa dele depois chegou, de Israel para Atenas, emergência. 12 semanas depois, ele volta para Israel. Ele teve um problema grave no coração, e o médico falou para ele, que só depois das 12 semanas que ele estava já bem, voltando para Israel, agora você pode voltar para casa. Mas você tem sorte que o seu avião aterrissou aqui, porque até Israel você não ia chegar em vida. Ele falou, sério? Ele falou, sim. Você é um homem de sorte, disse o médico para ele. 12 semanas depois, ele foi para Israel. Chegando em Israel, uma pergunta ficou na cabeça do Chaim. E aquele avião? Quando que o pessoal viajou? Contaram para ele, ele foi na Elala, falaram no dia seguinte. Ele falou, eu era parte daquele avião e para mim faz diferença, eu preciso de uma informação. O pessoal da Elala falou, claro, qual que é a informação? E qual que era o problema do avião? O que o avião tinha mesmo? O pessoal da Elala fala, você não vai acreditar. Ninguém nunca descobriu nenhum problema naquele avião. O sensor acendeu, a gente pensou que era algo grave, não vimos nenhum problema, tiramos todo mundo do avião, dormiram, dia seguinte todo mundo voltou no mesmo avião para Israel. Onde o Chaim falou, uau, problema no avião eles não viram. Mas, sorte que o avião teve que aterrissar, porque senão eu não estaria aqui. Às vezes, pessoal, a gente não consegue ver a resposta na hora. Às vezes demora 12 semanas. Às vezes, que seja em bons momentos, demora anos, e às vezes demora uma vida inteira. O que o Yehudi não pode ter é afobação. O que o Yehudi precisa ter é menuchat hanefesh, tranquilidade. Liga uma música clássica, escuta um shiur, fala um Tehillim, abre uma Gemara. Cada pessoa se tranquiliza de uma forma diferente. Meus queridos, nessa fase final do shiur, eu queria contar para vocês algo curto que me marcou muito. Estava nas férias fazendo ginástica, estava escutando um shiur, e uma vez, Rav Shmuel Kamenetsky foi para o México. Foi dos Estados Unidos, ele era Rosh Yeshiva de Filadélfia, foi para os Estados Unidos, para o México. E a primeira pergunta que as pessoas que viram ele lá ficaram assustadas para o bem é o seguinte: eles sabiam que Rav Shmuel Kamenetsky tinha uma idade avançada, mas esperavam ver uma pessoa muito de idade, aparentemente, com aparência. E ficaram assustadas no bom sentido de ver que ele é uma pessoa que estava muito bem cuidada. Então, logo que viram ele, falaram, a gente pode fazer uma pergunta para o senhor? Ele falou, claro. O que o senhor faz para se manter tão jovem? Boa pergunta. Talvez a gente esperaria ter algum capítulo de Tehillim especial, ou a pulseirinha vermelha, alguma coisa, não sei. E no mikve todos os dias, sem desmerecer nada disso, obviamente. Fora a pulseira vermelha. Então, o Shmuel Kamenetsky respondeu o seguinte: como eu me faço para me manter tão jovem? Falou o seguinte: escutem essa frase, pessoal, tem que ser um lema de vida para cada um de nós. Eu fiquei marcado, escutei isso há alguns meses e não sai mais da minha cabeça. Eu nunca na minha vida me preocupei com algo que não está no meu alcance. Repito, disse Rav Shmuel Kamenetsky, como eu faço? O que eu fiz para me manter jovem? Disse ele, eu acho que a resposta é a seguinte: eu nunca na minha vida me preocupei, repito, com algo que está fora do meu alcance. Quando tem alguma coisa para mim fazer, eu faço. Quando está fora do meu alcance,
preocupação não é minha, de Hashem. Talvez seja isso a razão por não ter rugas na minha cara e estar com essa aparência mais bem cuidada. Uau! Pessoal, Menuchat Nefesh. Uau, que tranquilidade! Imagina, tem um problema, vou correr para resolver. Vou falar com o professor, falar com o meu sócio, falar com o cliente, o cheque voltou, vou resolver. No momento que saiu da minha alçada, eu já fiz tudo. Habibi, have a nice life. Acabou, não pertence a mim agora. Agora entre Hashem e o problema, eu estou fora. Pessoal, é algo a ser almejado. Isso, olhem que maravilha. De verdade, isso é segurar para Arihut e Amim, para a vida longa. É isso mesmo, a gente fala que a pessoa tem Arihut e Amim Veshanim. Que a pessoa tem a vida longa, dias longos e anos longos. Eu nunca entendi essa expressão. Para mim, se a pessoa tem vida longa, já inclui dias longos. Por que a gente fala que a pessoa, quando dá uma brachá para alguém, que você tem Arihut e Amim Veshanim, que você tenha dias e anos de longevidade. Fala só anos, os anos já incluem os dias. Talvez a resposta é que não adianta viver somente anos. Cada dia seja um dia de tranquilidade. Que você tenha dias longos, tranquilos. E, por conseguinte, viva bem uma vida de viver bastante com longevidade. Eu nunca me preocupei com nada que acontece comigo. Que Bezat Hashem, meus queridos, a gente possa levar essa frase com a gente. Será Shmuel Kamenetz, e com isso a gente termina. Qual é a segulá para ser jovem para sempre? Nunca se preocupar com nada que não tem nada a ver com a gente. Claro que não é ser passivo. Claro que é ir atrás. Claro que é ser proativo. Mas tem um limite. Saiu da minha alçada o Hinur. Saiu da minha alçada a Gmará. Acabou. Eu não tenho mais o que fazer. Eu procurei, eu perguntei. Rav Shach uma vez falou para alguém que tinha perguntas, como eu não consigo continuar essa Gmará? Rav, eu tenho uma pergunta muito difícil. Rav Shach ficou feliz, falou, que delícia que seu problema é uma Gmará. Mas disse ele, tá bom, continua. Próxima vez você estudar, a resposta vai vir. Ninguém precisa atolar num lugar, parar de viver, nem que seja, meus queridos, pela coisa mais maravilhosa do mundo, que é uma pergunta de Gmará. No momento que eu me esforcei, eu procurei, eu vi, se não apareceu, escreve no cantinho. Ela vai aparecer, Bezat Hashem, no próximo ciclo. Na vida é a mesma coisa. Que Bezat Hashem a gente possa ter uma vida de tranquilidade. Fazer os novos caminhos do nosso cérebro começando hoje, devagarzinho, um passo por vez, 10 segundos por vez no celular. Será que eu preciso, a última coisa antes de dormir, mexer nele? Não precisa. A primeira coisa, acordar e mexer nele? Não precisa. Venderam pra gente que é assim. A gente pode criar novas avenidas, que a gente faça, Bezat Hashem, novas avenidas no nosso cérebro, avenidas floridas, maravilhosas, e que a gente possa ter uma vida de Arihut Yamim e Shanim, no sentido verdadeiro da palavra. É semana tranquila e maravilhosa a cada um de nós.